Bom dia, vamos esperar o pessoal começar a chegar para começarmos a nossa aula. Liga a luz para mim. Nós vamos falar hoje começar a falar na realidade sobre o reino de Deus. Hoje vamos fazer uma reflexão geral sobre o que é o reino de Deus, tanto numa perspectiva do Antigo Testamento e também do Novo Testamento. Vamos dar um panorama geral do que vem a ser reino de Deus. E nas próximas semanas nós continuaremos a falar sobre esse tema, o reino de Deus, mostrando as possibilidades, as realidades dessa convivência nesse reino estabelecido por Jesus aqui na Terra. É claro que nós não vamos conseguir esgotar o assunto, porque de fato é um assunto muito vasto, tem muita informação a ser passada sobre o reino de Deus, mas a gente vai tentar falar alguma coisa sobre o que é o reino de Deus, o que é a igreja, a diferença de um para outro e de que forma a gente se comporta nessa realidade do reino de Deus. Já vou pedir para você pegar a Bíblia, né? Já que a gente vai estudar a Bíblia, manter a sua Bíblia à mão. Sugiro que você tenha papel, caneta, lápis, para você fazer as anotações que você julgar necessário, igual a gente faz no colégio mesmo, né? E a gente vai então falar sobre esse tema. Eu já queria pedir para você abrir a sua Bíblia, já deixar aberto aí, lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, a partir do verso 14. E nós vamos pensar algumas coisas sobre esse texto e sobre o reino de Deus. Então comece a se preparar, comece a se arrumar, para a gente, daqui a 4 minutinhos, dar início à nossa aula. Se você, à medida em que eu for falando, tiver dúvida, como a gente não está numa aula presencial, não vai ser possível você me interromper para fazer a sua pergunta. Mas vai colocando as suas perguntas e depois, à medida em que eu conseguir olhar para todas elas, eu vou respondendo. E aí eu já digo para você que uma das respostas que eu posso ter é não sei. Eu talvez não saiba responder todas as coisas que você vai me perguntar. Mas eu prometo que eu vou, naquilo que eu não souber, eu vou procurar com professores, com outras pessoas e depois divulgo aqui nesse mesmo vídeo. Você vai poder voltar aqui no vídeo, que vai ficar na página da igreja, e ter as suas perguntas respondidas. Mais 2 minutinhos a gente começa, e eu queria que você pensasse no reino de Deus como uma possibilidade, não para um futuro, mas uma possibilidade real para os nossos dias.
Então vamos lá. Pega aí na sua Bíblia o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do verso 14. Antes, só para você ter uma ideia do que está acontecendo nesse momento que Marcos está narrando da vida de Jesus, pouco antes daquilo que nós vamos ler, Jesus está no deserto, impelido, enviado pelo Espírito Santo para o deserto, jejua 40 dias e 40 noites, 40 dias e 40 noites, e depois de jejuar, ele é tentado pelo diabo. E ali na tentação ele consegue vencer essa tentação com o uso da palavra. Em nenhum momento Jesus diz algo muito miraculoso, algo que seja espantosamente fora de uma realidade. Ele simplesmente mostra ali para aquela figura que é o diabo, de que ele tinha conhecimento, tanto quanto ele, o diabo, da palavra, e por conta disso ele responde aquelas investidas que o diabo faz. Então, olha aí para o seu texto no Evangelho, lá em Marcos capítulo 1. Eu já sei no que fez. Na minha versão está escrito assim, a partir do verso 14. Eu estou usando a versão NVI, nova versão internacional, mas você pode usar a que você tiver aí. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Indo pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Eu usei esse texto aqui só para a gente dar uma partida naquilo que a gente vai falar, pensando no fato de que Deus fala sobre o fato de o reino já ter chegado. Ele não fala de um reino que vai acontecer ainda. E eu queria pensar com vocês, então, nessa realidade do reino de Deus como algo que já está acontecendo. Quando a gente começa a falar sobre o reino de Deus, a primeira coisa que a gente faz, e faz de forma equivocada, eu já fiz isso, e se você fez, você vai poder corrigir isso, é achar que quando a Bíblia fala de reino de Deus, está falando só do momento do Evangelho de Jesus. Na realidade, o reino de Deus está estabelecido há muito tempo. Eu vou usar um texto só para a gente se situar nesse tempo em que o reino de Deus está estabelecido, mas de fato o reino de Deus está antes disso que eu vou ler agora. Quando o salmista
lá no Salmo 103, no verso 19, ele descreve algo que mostra que o reino de Deus já está estabelecido há muito tempo. Ele diz assim no Salmo 103, no verso 19: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Então, Deus é visto como o rei da criação, tendo domínio sobre todos os aspectos da criação, não só os aspectos animados da criação, mas também os inanimados, ou seja, não só o ser humano, mas toda a criação que Deus faz está sob o domínio de Deus. E ao criar o homem e a mulher à sua imagem, Deus dota esse homem, capacita esse homem e essa mulher com a responsabilidade de serem co-criadores, co-trabalhadores, trabalhando junto com Deus no estabelecimento de uma dimensão de reino que não começa no Novo Testamento, não começa com Jesus Cristo, mas que começa na eternidade mesmo. Se nós pegarmos lá o texto bíblico, logo no começo, no livro de Gênesis, nós vamos encontrar a descrição da criação do mundo e o texto diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e aí num dado momento, nessa situação caótica do mundo, do universo, Deus resolve criar a luz. Diz o texto: disse Deus, haja luz, e houve luz. Do ponto de vista de uma relação com esse mundo criado, nós podemos dizer que é nesse momento que o reino de Deus começa a se estabelecer. Porém, como eu disse, o reino de Deus é um reino eterno, não é um reino que a gente consiga medir o seu começo e consiga medir o seu final. Então eu uso esse Salmo 103:19 só para nós compreendermos que debaixo desse governo de Deus, desse reinado de Deus, estão todas as coisas, todas as situações, todas as circunstâncias, o mundo todo e todos que nele habitam. Ainda no Antigo Testamento, nós vamos ver que Deus estabelece em Israel, o povo que ele escolhe, não pela vontade dele, pela vontade de Deus. Deus seria o rei do povo de Israel, mas o povo de Israel reclama com o homem de Deus de que todas as outras nações tinham seus reis, menos Israel, e eles reclamam com o homem de Deus. E Deus diz para aquele homem: não se preocupem, eles não estão recusando você, é a mim que eles recusam, então pode dar um rei para eles. E Deus permite então que a monarquia seja estabelecida em Israel, mas essa monarquia não consegue refletir o reino de Deus na sua inteireza, uma vez que Israel e Judá são influenciados por outras nações e cometem coisas que não são da vontade desse rei, que é Deus, que não estabelecem o reino de Deus da forma como deveria ser estabelecido. E Israel então passa, com a sua monarquia, ter um símbolo temporário daquilo que seria o reino de Deus, que duraria para sempre e que teria a sua manifestação humana mais perfeita com a chegada de Jesus Cristo. Então, já no Antigo Testamento, nós temos ali, na figura da monarquia de Israel, um exemplo, uma figura, uma tipologia do que seria o reino de Deus. Porém, Israel falha no cumprimento dessa tarefa de fazer Deus e o seu reino ser estabelecido na face da terra. Depois de começar o reinado de Israel, a monarquia em Israel, são estabelecidos os profetas sobre Israel. Nós temos duas classes de profetas em Israel. Um que nós chamamos de escriturários, são aqueles que você, quando abre a sua Bíblia, encontra lá alguma coisa escrita sobre eles. E aí vou dar alguns exemplos: Isaías, Jeremias, Daniel, profetas que profetizaram
em tempos de paz, em tempos de cativeiro, profetas que falaram a partir daquilo que Deus queria que fosse dito. E temos alguns profetas que não estão registrados na Bíblia, que eram os profetas do rei. Eles recebiam para falar a mensagem que o rei gostaria de ouvir. E normalmente a mensagem é: rei, você é o cara, você está fazendo tudo certo, é desse jeito mesmo que Deus quer. Ao passo que os profetas que nós temos na Bíblia, se você começar a estudar o movimento profético na Bíblia, você vai ver que esses profetas falam em algum momento de vitórias que o povo de Israel vai ter, e vitórias essas não por causa do povo, mas por causa da vontade de Deus, mas também não deixam de mostrar a realidade dura de Israel de ser uma nação que tem uma propensão a não fazer a vontade de Deus. Então, os profetas dizem em síntese, né, resumidamente, é claro que é um resumo do resumo do resumo, não dá para dizer que é só essa a mensagem, mas em resumo, o que os profetas estão dizendo é que as nações deveriam ser abençoadas pela vida e pelo serviço de Israel, mas elas estão sofrendo pelo fato de que Israel não cumpre aquilo que é a sua responsabilidade para com essas nações. Um outro aspecto dessa profecia é que Deus quer estabelecer o seu reino numa totalidade, na criação, na vida social da humanidade, na vida cultural da humanidade e na vida espiritual. Nós não podemos pensar no exercício do reino de Deus como algo que seja só para uma dimensão espiritual, uma dimensão etérea, uma dimensão que a gente não vê, mas a totalidade do reino é estabelecida em todos os aspectos da vida. E o reino de Deus é uma unidade, é uma integração, não é algo que está fragmentado, é uma unidade, e essa unidade é representada pela realidade de que Deus atinge com o seu reino todos os aspectos de um ser humano, não somente um dos aspectos, mas todos os aspectos. O reino de Deus é uma unidade integrada, uma unidade integral. Ainda no Antigo Testamento, por parte dos profetas, é preciso que nós entendamos como alguns deles enfatiza essa integralidade, essa totalidade. Se você estudar depois com calma a história de Israel, você vai ver que num momento da história, Israel é dividido em duas partes. Então estabelecido o Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Norte com a capital em Samaria e o Reino do Sul com a capital em Judá. Samaria, você vai lembrar bem da história dos samaritanos, é essa Samaria que eu estou falando aqui. Aquela história quando Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela questiona por que Jesus está pedindo a ela para pegar água se os judeus ali do Reino do Sul não falam com os samaritanos. Então, está estabelecido essa divisão, fica estabelecida essa divisão do Reino de Israel em dois, o Reino do Norte com a capital em Samaria, o Reino do Sul com a capital em Judá. Esse reino no Antigo Testamento, então, perde esse dinamismo de reino, porque eles agora têm uma estrutura de governo bem distante do que é a estrutura de governo que Deus queria. A primeira estrutura de governo que Deus queria é o próprio Deus governando sobre todo Israel. Israel não quer essa estrutura de governo e pede um rei. Aí Deus diz, olha, diz para Samuel, dá um rei para eles. E aí eles têm um rei. Por causa das suas vidas erradas, Israel então é invadido pelos inimigos, e quando eles estão divididos, são levados cativos. Essa divisão propicia aos inimigos a possibilidade de levar parte de Israel cativo. Mas Deus é visto como o rei que governa tanto sobre o Reino do Norte quanto sobre o Reino do Sul. Essa divisão não faz com que haja um Deus
no reino do norte que seja diferente do Deus que é no reino do sul. O reino de Deus, da perspectiva de Deus, ainda é o mesmo, mesmo que na perspectiva humana sejam dois reinos diferentes. Para Deus, ele é rei sobre Israel. E aí nós chegamos no começo do Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 3, no verso 2, você vai encontrar nesse texto de Mateus 3, 2, você vai encontrar uma descrição que anuncia o reino de Deus. Vou esperar você abrir sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, no verso 2. Lá está escrito assim, na minha versão, na Nova Versão Internacional. Quando nós encontramos essa descrição do reino, nós encontramos um homem chamado João Batista, que é conhecido como aquele que preparou o caminho do Senhor, a voz que clamava sobre uma preparação desse caminho do Senhor. E aí o texto de Mateus diz que naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e lá no verso 2 ele faz um convite. Ele diz assim: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. E aqui eu quero me deter com vocês sobre essa palavra próximo, né? Quando nós pensamos no reino de Deus como algo que está próximo, a primeira coisa que nos vem à cabeça é uma dimensão temporal. Nós pensamos que nós estamos aqui nesse momento de tempo e fazemos um recorte desse tempo, e o reino de Deus está próximo, no sentido de que há um momento que haverá um outro recorte de tempo, um outro tempo estabelecido onde o reino de Deus se fará presente. Mas quando João Batista diz: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, essa palavra próximo não tem esse sentido de recorte de tempo ou de marcação de tempo, mas de alcance. Ele quer dizer, olha, o reino de Deus está no seu alcance. Você pode alcançar o reino de Deus agora. Você pode esticar a sua mão que você vai tocar no reino de Deus. Você vai alcançar o reino de Deus. Então, nesse sentido, quando nós encontramos essa expressão de proximidade do reino de Deus, nós estamos falando, a Bíblia está falando sobre essa possibilidade de você vivenciar o reino numa dimensão tão íntima, porque ele está próximo de fato. Ele não é um tempo que está para chegar, ele já chegou. Você pode esticar a sua mão, você pode viver nesse período que é o reino de Deus que já está estabelecido. Quando João Batista fala isso, vocês sabem que João Batista foi aquele que batizou Jesus, e ele diz que ele não deveria ser a pessoa que batizaria Jesus, e ele não se sente digno sequer de desamarrar as sandálias dos pés de Jesus. E ele diz que ele batiza com água, mas que viria alguém que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. E aí eu vou deixar de lado as considerações doutrinárias e teológicas do que seja Espírito Santo e fogo aqui, mas só mostrar que João está dizendo que virá alguém que vai batizar de uma forma diferente da qual ele batiza. E Jesus vem e dá continuidade a essa mensagem. Que mensagem que Jesus dá continuidade? De que o reino está próximo, de que o reino estabelecido não é para um tempo que virá, mas é um reino que já está acontecendo, um reino que enfatiza como a realidade de Deus está acontecendo e não irá acontecer. E essa vinda de Deus em Jesus, Jesus é o Filho de Deus e é Deus que se torna homem, que se encarna,
que vira carne como cada um de nós, essa vinda de Deus na qualidade de Jesus, de homem, acima de tudo vem para mostrar esse reino, para purificar as pessoas que vão participar desse reino. Então o reino de Deus não é algo que vai acontecer daqui a não sei quantos anos, mas é algo que já está acontecendo. Quando João Batista anuncia então que o reino de Deus está próximo, é esse sentido de proximidade que ele quer dizer. O tema central da pregação de Jesus era de fato o reino de Deus. O reino em que há uma nova ordem de coisas estabelecidas, há um novo sentido de vida, há um novo momento em que Deus é o fator supremo, em que Deus é quem está cuidando de todas as coisas, em que Deus é o governante desse reino, e que esse reino não é um reino que vai ser estabelecido, mas é um reino que já está estabelecido. Se você tiver cuidado de pesquisar isso, você vai encontrar referências de que a palavra reino de Deus ou reino dos céus aparece mais de 100 vezes no contexto do Evangelho. Nem precisa sair dos Evangelhos, para você perceber o quanto a mensagem do reino de Deus é uma realidade nessa dimensão de pregação, de ensino que Jesus faz para aqueles homens e para aquelas mulheres. Nós precisamos então compreender esse aspecto do já cumprido do reino de Deus. E aí eu queria ler com vocês o texto que está lá em Lucas, no capítulo 17, no verso 21. Lucas 17, no verso 21, vai dizer para nós o seguinte. Na minha tradução está assim. Jesus está conversando com algumas pessoas e há uma preocupação dessas pessoas em saber sobre o reino, em conhecer sobre o reino, em dimensionar espaço do reino, em dimensionar sobre onde está, de que forma vai alcançar. E essas pessoas são os fariseus. E eu quero lembrar vocês que fariseu é só uma corrente doutrinária do judaísmo, tá? Eles eram aferrados, apegados à lei. E eu não estou dizendo que há um problema nisso, deles serem apegados à lei, mas Jesus mostra que o ser humano é mais importante que a lei. Por isso que Paulo vai dizer e vai destronar essa realidade que era pensada de salvação através da lei, quando ele diz que a lei é impotente para salvar. Mas os fariseus estão questionando com Jesus sobre quando viria o reino de Deus. E aí Jesus responde que o reino de Deus não vem de modo visível. Aí no verso 21 está escrito assim: nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então percebam que quando Jesus fala sobre o reino de Deus, ele não aponta para uma realidade futura. Esse é o primeiro aspecto que nós precisamos compreender. E também não aponta para uma realidade para fora daquele povo, para distante daquele povo. Jesus não está apresentando uma realidade de reino que seja para os homens do Japão, para as mulheres do Japão, para os homens da China, para as mulheres da China. Está apresentando uma realidade de reino que é para aqueles homens e mulheres daquele tempo, daquela realidade. Muito mais que isso, o que Jesus está dizendo aqui é: o reino está entre as pessoas. O reino está estabelecido entre pessoas de carne e osso. O reino não está estabelecido mais entre monarcas, entre pessoas que detêm um poder de rei. O reino está estabelecido entre vocês que são comuns, entre vocês que caminham comigo, entre vocês que têm essa possibilidade de dividir os dias comigo, de sentar para aprender as coisas que eu estou falando. O reino de Deus está entre vocês, está no meio de vocês.
E Jesus chama a atenção para essa busca de um reino em algum lugar. O reino está aqui ou o reino está lá. A busca não é essa, a busca é o reino estabelecido em pessoas. O ministério de Jesus, o tempo todo, está fundamentado na relação com pessoas. Jesus não está preocupado com instituições. Jesus não está preocupado com modelos. Jesus não está preocupado com de que forma eu estabeleci a minha conduta como religioso. Jesus está preocupado com pessoas. E logo, o reino de Deus não pode ser estabelecido por instituições. A monarquia era uma instituição. O reino de Deus não pode ser estabelecido em uma instituição. Ele precisa ser estabelecido com gente de carne e osso. Porque, de fato, o reino de Deus foi feito para essas pessoas de carne e osso. Lidar com essa manifestação presente do reino de Deus, o reino já está em vocês, é algo que nós precisamos compreender, porque é algo que vai ter uma interferência muito grande na nossa forma de ser igreja. Pense nesse momento agora de pandemia, que eu estou aqui na minha casa, dando uma aula quando eu deveria, normalmente, se tudo tivesse normal, deveria estar lá no prédio da igreja dando essa aula para vocês. Se o reino de Deus fosse estabelecido por instituições, nós poderíamos dizer, nós agora estamos em maus lençóis, porque nós não temos como estar na instituição que a gente chama de Tiba. Mas como o reino de Deus é estabelecido em pessoas, não interessa se eu estou na minha casa, se você está na sua casa, não interessa sequer se você é da Tiba e está assistindo os cultos, as aulas, não interessa absolutamente nada. O que interessa é que o reino de Deus, estabelecido em pessoas, vai alcançar pessoas. Não é o aqui, não é lá e nem é acolá, é onde tiver pessoas. E essas pessoas vão ser alcançadas porque Jesus anuncia o reino como uma realidade que já é presente. Esse talvez seja a nossa dificuldade. Nós dimensionamos um reino de Deus como algo que vai acontecer. Nós vamos morar nas mansões celestiais, e aí nós fazemos uma figura e pegamos o Apocalipse e olhamos lá as coisas que João viu, que ele não tem condições de dizer de fato como são todas as coisas, ele descreve na linguagem possível dele, e nós olhamos para essas coisas todas e pensamos, olha, nós estamos caminhando para esse reino, nós estamos indo para esse reino. E o que Jesus diz é o contrário, não, vocês não estão indo para esse reino veio para vocês, esse reino está em vocês. Se o reino está em vocês, se o reino está em nós, nós precisamos fazer com que esse reino que está em nós seja consolidado em nós. E essa consolidação não passa para uma realidade que a gente chama de igreja. E essa é outra confusão que nós fazemos. A igreja nunca foi, não é e nunca será o reino de Deus. A igreja não tem essa função. O máximo que a igreja consegue fazer, e esse é o papel dela em relação ao reino de Deus, é apontar o reino de Deus, é sinalizar o reino de Deus, é fazer com que o reino de Deus seja perceptível a todas as pessoas. É o máximo que a igreja pode fazer. Ela não tem o papel de trazer sobre ela o reino de Deus, porque o reino de Deus não é algo que seja estabelecido num núcleo somente. A igreja é um núcleo chamado corpo de Cristo. O reino de Deus, então, não é a igreja não é o reino de Deus. A igreja sinaliza o reino de Deus. Eu vou dar um exemplo que para nós da Tiba é claro, e você que não é da Tiba pode entender isso também, é que nós estamos, nesse período distanciados, nós estamos fazendo algumas atividades que para nós são muito caras, no sentido de que são coisas que a gente não quer deixar de fazer. A gente até deixa de ir para a igreja, a gente até deixa de
estar lá no templo e abraçar o nosso irmão. A gente até deixa de estar lá no templo e bater palmas e erguer as mãos e cantar uma canção lá. Mas a gente tem coisas que a gente não consegue deixar de fazer. Uma delas é ajudar as pessoas que são necessitadas. Nós nos reunimos e criamos um jeito de juntar, de criar cestas básicas e entendemos que há pessoas que fazem parte dessa dimensão de reino, e não de igreja, mas de reino, para quem o reino precisa continuar chegando, para quem o reino precisa continuar sendo uma realidade de agora, e não do futuro. Porque quem tem fome agora, não tem fome amanhã. Você não tem fome antes dela acontecer. Então, para nós é muito caro isso, e nós nos reunimos. Aquilo que nós fazíamos numa noite de terça-feira, nós passamos a fazer isso de outra forma e nós juntamos as nossas forças e com algumas pessoas da região, da igreja, alguns comerciantes, e juntamos as nossas forças e fazemos aquilo que é possível. Queríamos fazer até mais, mas fazemos aquilo que é possível. Essa dimensão de reino é a dimensão que Jesus está ensinando no Evangelho. É o reino que está entre nós. É o reino que não precisa de um rei com o cetro na mão. É um reino que não precisa de um rei sentado num trono. É um reino que não precisa que alguém esteja defendendo esse reino, que alguém seja um soldado que defenda esse reino dos inimigos. Mas é um reino que luta pelas pessoas para quem esse reino se estabeleceu, para quem esse reino se fez realidade. Jesus, então, mostra essa realidade do reino quando ele diz, olha, o reino está entre vocês. O reino não vai acontecer, o reino não virá, o reino está em vocês. Eu quero pensar com vocês em algumas coisas que são impressionantes para nós, na atividade da pregação que Jesus tem, do anúncio que Jesus faz do reino de Deus. E nós olhamos para os milagres que Jesus faz e achamos isso muito bom, achamos isso muito legal, que Jesus, por exemplo, alimente as multidões, que Jesus cure as pessoas que estão enfermas, que Jesus abra os olhos dos cegos, que Jesus faça coisas que não é comum, que não são comuns de acontecerem. Que Jesus transforme água em vinho para que a festa continue acontecendo. A gente acha isso muito bom, a gente considera isso muito legal, mas isso no ministério de Jesus, essa atividade miraculosa de Jesus, é só para mostrar que o reino está presente. Os milagres não estão estabelecidos para mostrar que Jesus é um cara muito legal, que Jesus tem poder de manipular as condições do tempo, as condições da estrutura humana, as condições da vida espiritual do ser humano. Não, Jesus não faz milagres por isso. O que Jesus faz não é por isso. Jesus também não faz milagres para que as pessoas olhem para ele e digam assim, caramba, você é o cara, eu quero investir no seu ministério, eu quero participar contigo. Também Jesus não faz isso. Há momentos que Jesus faz milagres e ele fala para as pessoas, olha, não fala para ninguém que eu fiz isso. Não comenta com ninguém que eu fiz isso que eu acabei de fazer contigo. E há outros momentos que ele poderia dizer assim, não comenta para ninguém não, mas me dá uma certa glória nessa situação, porque você era cego, você era leproso, você não conseguia andar, agora você enxerga, a sua pele está novinha, você consegue andar. Mas o que Jesus faz? Olha, Jesus está lidando com judeus, tá? Jesus nasce judeu, Jesus cresce judeu e morre judeu. Jesus não inventou o cristianismo, Jesus não cria o cristianismo, Jesus sequer pensa em criar uma religião que não seja, de fato, vivenciar a vida que ele tinha como judeu. E ele está falando para judeu e ele diz, às vezes, para essas pessoas, você foi curado? Ok. Tem uma lei que diz assim, que se você for curado, você tem que oferecer lá um sacrifício lá para o sacerdote. Então vai lá no sacerdote, eu não preciso disso não. Então toda essa atividade miraculosa de Jesus é a prova da presença do reino.
Jesus não está querendo provar nada sobre ele. Jesus não está querendo chamar a atenção dele sobre ele mesmo. Jesus está só querendo mostrar que o reino já chegou, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus, que o reino vem com ele, mas o reino já está estabelecido não só nele, o reino já está estabelecido como testemunho para todas as pessoas que Jesus encontra pelo caminho. É isso que Jesus faz com a realidade dos milagres. Agora, viver nesse reino é tão uma dimensão do que é presente, não do que é futuro, que Jesus faz algumas afirmações. Uma delas, eu queria que vocês abrissem lá a Bíblia de vocês, lá em Mateus, no capítulo 20. Mateus no capítulo 20, lá no verso 20, nós temos anotado assim: Jesus está falando sobre o reino de Deus e ele fala sobre como é esse reino, e ele fala sobre um proprietário que sai para chamar trabalhadores e combina um preço para esses trabalhadores, e ele chama outros trabalhadores com um tempo menor de trabalho e combina um preço com esses trabalhadores, e depois ele chama mais um outro grupo e combina um preço com esses trabalhadores, e no final algumas pessoas questionam esse pagamento que esse senhor faz desses trabalhadores, porque eles dizem, alguns começaram antes e outros começaram depois, mas eles receberam a mesma coisa que eu recebi. Como é que pode? Eu trabalhei 10 horas e vou receber a mesma coisa que aquele que trabalhou 1 hora só. E Jesus então questiona isso com eles e ele diz, eu não estou sendo injusto. Você recebeu o que você combinou comigo? Então eu fui justo contigo. E ele recebeu o que eu combinei com ele. E aí Jesus vai falando sobre essa dimensão de posição no reino de Deus. E lá no verso 16, vamos voltar um pouco do verso 20, Jesus fala o seguinte: os últimos serão os primeiros serão os últimos. E lá no verso 20, começa uma petição a Jesus. Diz assim o texto a partir do verso 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. O que você quer? Jesus perguntou. Ela respondeu: declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse para ela: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre ela. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser se tornar importante entre vocês deverá ser aquele que serve. E quem quiser ser o primeiro deverá ser o escravo, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. A dimensão do reino de Deus, então, é uma dimensão diferente daquela que é estabelecida nos outros reinos. Para aquelas pessoas e para a mãe desses 2 filhos, e não vamos culpar essa mãe, porque toda mãe quer o melhor lugar para os filhos, né? Possivelmente você, mãe que está me assistindo agora, se pudesse estar diante de Jesus, diria a mesma coisa. Dá um espaço aí nesse reino para os meus 2 filhos. Mas o que Jesus está ensinando sobre esse reino, sobre as características desse reino, é que quem quer ser participante desse reino, a primeira coisa que ele precisa aprender é que para ser participante ele tem que ser servo. Nesse reino
que é estabelecido entre nós, entre seres humanos, entre nós não há senhores. Entre nós não há aquele que comanda. Entre nós não há aquele que é melhor que. Você pode saber mais do que eu. Mas no reino de Deus, eu e você somos iguais. Porque se Jesus me convida a ser participante desse reino, sendo seu servo, essa mesma mensagem de Jesus, seja servo desse que está me assistindo agora, essa mesma mensagem é dita para você, seja servo do Ronildo. Ora, se eu sou o seu servo e você é o meu servo, a gente conclui que ninguém é senhor de ninguém. A gente conclui que todos nós somos servos uns dos outros. E esse é o princípio do reino de Deus. É o princípio de um reino que age agora, neste momento, não no futuro, para pessoas dessa realidade humana e para pessoas que são servas umas das outras. Significa que participar desse reino exige uma certa renúncia. E essa é outra característica do reino que eu queria que vocês olhassem na Bíblia agora. Existe uma certa renúncia. E quando eu falo renúncia, eu não estou falando de pagamento de preço não, tá? O pagamento de preço chama-se salvação. Jesus morre na cruz para que nem eu e nem você pague absolutamente nada por isso. Aí ele morre na cruz. Então eu não estou falando disso, estou falando de renúncia. Lá em Lucas, no capítulo 9, no verso 23, você vai encontrar essa realidade não de pagamento, mas uma realidade de renúncia. Jesus diz lá, né? Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cotidiana e me siga. O que Jesus está falando é que você quer ser participante desse reino? Ok. Esse reino não é lá na frente, esse reino não é depois que você vai morrer. Ok, você quer ser participante? Esse reino não é um reino que você vai sentar do meu lado, na esquerda ou na direita, ou sequer no meu trono. Esse reino é um reino em que você vai olhar para o seu irmão, vai abaixar a cabeça para ele e dizer, estou aqui para te ajudar, estou aqui para te servir. Você vai fazer referências a ele como ele sendo seu Senhor e vice-versa. E um outro aspecto é esse reino, é um reino de que você tem que se negar todos os dias. E esse negar a si mesmo e tomar essa cruz cotidiana, diariamente, não significa que você tenha que subir na cruz, que você tenha que sacrificar a sua carne, mortificar a sua carne, não é nada disso. Isso é um outro assunto, isso é um outro tema que a gente pode pensar depois. Significa que os seus conceitos, os seus padrões, as suas medidas, a sua forma de ser precisa ser colocada em segundo plano. Você precisa se renunciar. É uma autorrenúncia. Não é uma renúncia que vai fazer de você um coitadinho, não. É uma renúncia em que você vai se perceber como alguém que não tem dignidade nenhuma para ser participante, mas que é chamado a ser participante desse reino e eu vou ser. E o que esse reino me diz? Esse reino me diz que a pessoa mais importante desse reino vai morrer na cruz, morreu na cruz, se sacrificou naquela cruz. Então o que eu posso fazer como participante desse reino? Eu vou morrer na cruz também. Ah, Ronildo, mas não existe mais essa figura de cruz. É exatamente isso, não existe mais. Mas existem algumas coisas que te prendem, que te deixam presos, que te deixam amarrado de alguma forma. Não existe mais a figura de uma cruz que um prego entrou no seu braço, mas existe algo que te prende a alguma coisa. É disso que eu tenho que me livrar. É dessa cruz que eu tenho que me livrar. É disso que eu tenho que me negar. É dessa forma de crucificação que eu preciso todos os dias me livrar. Eu preciso perceber que eu não posso estar preso a esse tipo de vida.
e aí eu me renuncio dizendo que, olha, eu deixo de viver essa minha vida para viver uma vida crucificada com Jesus Cristo. E a gente vai encontrar Paulo dizendo, né, que ele não vive mais, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ele aceita o sacrifício, tanto quanto aceita a vitória de Jesus na cruz, ele aceita a morte de Jesus. E ele, numa das vezes que é questionado sobre o seu apostolado, ele diz: não questionem o meu apostolado, porque eu trago na minha carne as marcas de Jesus Cristo. E Paulo entende isso, dessa negação cotidiana, para poder ser participante. Se alguém quiser seguir a Jesus, se alguém quer ser participante de Jesus, negue-se a si mesmo. E aí tire da sua cabeça, no nome de Jesus, que essa negação a si mesmo é deixar de fazer isso ou deixar de fazer aquilo. Ah, porque eu aceitei Jesus, deixei de fazer aquilo, deixei de fazer... Não é isso. É lidar com o seu eu. É lidar com a sua realidade humana. É negar a sua realidade humana sem deixar de ser humano. Porque o grande problema, quando nós olhamos para esse nega a si mesmo e achamos que é deixar de fazer coisas, é que a gente acha que a gente consegue retirar de nós a nossa realidade humana. E nós não conseguimos fazer isso. Nós admiramos o Paulo porque foi um grande missionário, mas esse mesmo Paulo diz: tem coisas que eu não quero fazer, realidade humana, mas eu faço. Tem coisas que eu quero fazer, a realidade divina, mas eu não faço. Porque há um conflito dentro de mim, há uma coisa que briga dentro de mim, há um lado meu brigando com o outro lado, a minha carne brigando com o meu espírito, me fazendo essa pessoa aí que precisa todo dia dizer: não, Paulo, eu preciso ser diferente. E é esse negar que Jesus está dizendo. Você quer me seguir? Você precisa primeiro negar a você mesmo. Não negar no sentido de eu não sou mais humano, mas no sentido de assim, eu sou esse humano aí. Eu sou esse cara que precisa ser tratado de forma a reconhecer que o reino de Deus estabelecido em mim vai produzir em mim diferenças, manifestações para este tempo e não para um tempo futuro, que vai fazer de mim uma pessoa diferente, uma pessoa que diariamente passa por um processo de crucificação para compreender o que é a crucificação do Cristo e seguir esse Cristo. Então, esse viver em Cristo, viver no reino, envolve essa renúncia. Uma outra coisa que viver nesse reino envolve é uma vida de simplicidade. Lucas, no capítulo 18, a partir do verso 24, fala sobre essa questão da simplicidade. E aí eu quero logo dizer para vocês que eu não estou aqui dizendo, nem a Bíblia diz isso, e nem Jesus quis dizer isso, que há algum problema em possuir riquezas. Mas Jesus, lidando com um jovem que é muito rico, ele chama esse jovem para uma vida de simplicidade, uma vida de cuidado com as coisas mais simples e não de cuidado com as coisas mais potentosas, mais poderosas. E aí esse homem chega para Jesus e fala: o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala: é só você cumprir as leis que estão lá escritas, não matarás, não furtarás. E aí Jesus cita a lei para ele. E aquele jovem, que é um judeu, que desde os 12 anos está estudando todas essas leis, ele diz assim: isso aí eu conheço, desde a minha meninice, desde que eu era novinho eu conheço essa história aí, eu conheço daí. Aí Jesus diz para ele: ok, passamos num pedaço dessa prova, você está quase lá, mas falta uma coisa. Você pega todas as coisas que você tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. E aí diz o texto, né, que aquele jovem ficou entristecido. Lá no verso 24 está escrito assim: vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Aí de novo eu quero dizer,
Jesus não está condenando que ninguém seja rico. A condenação aqui é que a riqueza seja um empecilho para você ser reino de Deus nesse tempo. A riqueza, o problema da riqueza é quando ela te impede de manifestar o reino de Deus nesse tempo. Crente pode ser rico? Pode. Se puder, deve. Agora, para que serve a riqueza? Se não para ajudar aqueles que estão em dificuldade. Você consegue lembrar da parábola do bom samaritano? Que é até uma tradução, essa parábola do bom samaritano é uma tradução não muito bem consolidada, ela está mais para samaritano misericordioso. Um homem sofre um assalto numa das estradas violentas daquela região e os assaltantes deixam ele quase morto, né? Não matam, não tem nem a piedade de dar um tiro de misericórdia. Deixa ele lá sofrendo o sofrimento da surra, do espancamento que ele sofreu. E aí ele é largado ali, vem um sacerdote, provavelmente atrasado para o horário de começar o culto lá no templo, né? E ele passa batido por aquele homem. Até porque o sacerdote que vai celebrar o culto não pode ter contato com aquele moribundo ali. Ele não pode fazer isso, a lei o proíbe disso. Vem também um levita, aquela pessoa que é responsável pelo culto acontecer. Pessoa que cria a estrutura para que o culto aconteça. Passa por aquele homem lá e ele tem os seus próprios afazeres e vai embora. E aí vem o samaritano, né? Aquele samaritano que não conversa com o judeu, aquele samaritano que é tido como inimigo só porque ele teve uma mistura na sua formação como povo. Ele vai cuida daquele homem, coloca azeite sobre suas feridas, trata com vinho, leva para uma hospedaria, coloca ele lá e diz, olha, eu vou continuar a minha viagem, mas deixa ele aqui, cuida dele, e eu vou voltar aqui, quando eu voltar aqui eu pago para você tudo aquilo que você gastar no cuidado desse homem. Esse homem samaritano tem dinheiro. Ele podia dizer assim, não é um problema meu, estou na minha viagem de negócio, eu vou continuar na minha viagem de negócio, porque eu preciso ganhar mais dinheiro e eu vou continuar seguindo o meu caminho. Mas esse homem encarna aquilo que Jesus fala sobre o reino de Deus, está entre as pessoas, está ali no meio das pessoas, está próximo, ao alcance. Ele pega no reino de Deus, ele toca no reino de Deus. E naquele momento, um dos representantes desse reino de Deus é aquele homem caído na beira da estrada. E ele leva esse homem e cuida desse homem. Então, a simplicidade que esse jovem rico não teve em relação ao seu dinheiro, esse homem tem em relação ao que ele está fazendo. Ele para tudo, ele paga por uma pessoa que ele jamais viu, ele não conhece, não tem laços de afetividade com essa pessoa, mas ele cuida, ele despende tempo, ele despende dinheiro, ele despende cuidado com aquela pessoa para cuidar daquela pessoa, porque para ele sabe lidar com a simplicidade de ter alguma coisa. Jesus fala uma terceira coisa sobre o que é ser participante desse reino. E talvez seja essa uma grande dificuldade nossa em entender a dimensão disso que Jesus fala. Lá em Mateus, no capítulo 5, a partir do verso 10, Jesus fala algo que é complicado de lidar. Não é uma coisa muito fácil de lidar. Por um lado. Por outro lado, Jesus diz que quem lida com isso é bem-aventurado. Lá em Mateus, capítulo 5, verso 10, está escrito assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Se vocês pegarem essas bem-aventuranças, vocês vão ver que tem um monte de coisas que são antagônicas, que são ruins, né? Ninguém quer sofrer perseguição. Ninguém quer
ser injuriado, é o próximo verso, sofrer injúria. Ninguém quer sofrer na própria carne algum tipo de sofrimento, mas o que Jesus está falando é que aqueles que são perseguidos, àqueles que são perseguidos, é destinado o reino de Deus. E aí, de novo, Jesus não está falando que essas pessoas chegarão lá no reino de Deus porque elas foram perseguidas aqui. Jesus está dizendo que essas pessoas perseguidas aqui estão inseridas no contexto do reino de Deus. Porque elas são perseguidas aqui, delas é o reino de Deus. Então a perseguição é uma das formas de nós compreendermos o quanto nós estamos inseridos na realidade do reino. O nosso grande problema é que quando nós falamos assim, estamos na realidade do reino de Deus, a gente quer aquela realidade da mulher, de Zebedeu, né? Eu quero um filho na direita, outro filho na esquerda. Eu não quero que meu filho sofra, eu não quero que meu filho tenha sofrimento. Eu quero que meu filho esteja no melhor lugar, e o melhor lugar não é o lugar de sofrimento. O caminho do reino de Deus, então, é um caminho de mudança de estilo de vida. É um caminho onde a oposição entre ser alegre e ser triste, para quem está no reino de Deus, é uma realidade. Há uma mudança no estilo de vida em sociedade. Eu não vivo mais eu não devo, né? Eu não vou dizer que eu não devo mais viver numa sociedade de consumo, por exemplo, se eu estou vivendo uma realidade do reino de Deus. Eu devo olhar para aquilo que eu possuo não como sendo uma marca de eu ser abençoado, mas como sendo uma oportunidade de eu abençoar alguém. Quando você olha para essas novas teologias que estão sendo divulgadas, né, que relaciona a prosperidade material com a realidade de uma vida espiritual bem estabelecida, se você não tiver cuidado, você tem um nó na sua cabeça. Porque o que Jesus fala é o contrário disso. O que Jesus fala é de vida de simplicidade. O que Jesus fala é de vida resguardada desse consumo exacerbado, de querer todas as coisas para a gente, de querer ser o melhor, de querer ocupar a melhor posição. Jesus fala que aquele que está no contexto do reino ignora essas coisas, não tem necessidade clara dessas coisas. E quando tem essas coisas, uma posição social ou um bem, ele faz disso não um fim para a sua vida, mas ele faz disso um meio para as outras vidas. Isso é ser, de fato, participante do reino. A vida no reino tem que estar em oposição a uma vida que é fora desse reino. A vida que a sociedade valoriza é uma vida de posses. É uma vida em que você tem que ter para ser alguma coisa. Já a vida no reino você tem que ser. Para ser participante do reino, você tem que ser do reino. Você não tem que ter alguma coisa para ser alguma coisa. Quando Jesus se refere às testemunhas dele, ele não fala, vocês terão isso ou aquilo, e por causa de ter isso ou aquilo, vocês serão minhas testemunhas. Ele diz, vocês serão minhas testemunhas, e ponto final. Não há nenhuma classificação nesse ser testemunha. E ser testemunha de Jesus não é só dizer assim, eu vi que Jesus fez ali e eu estou contando aqui para você. Não, ser testemunha de Jesus é ser mártir, é ser capaz de morrer pelo ensino de Jesus. O grande problema é que a igreja hoje tem feito o contrário, ela tem sido capaz de matar por um suposto ensino de Jesus. E eu poderia dizer que está matando figuradamente, mas a realidade é que nós já matamos não só figuradamente como igreja. Mas vamos pensar nessa dimensão psicológica dessa morte. Quando você impõe sobre outras pessoas de que ela precisa ser melhor para ser do reino de Deus, você está matando essa pessoa. E a igreja que sinaliza o reino de Deus é aquela que traz vida e não aquela que traz morte. Porque aquele que estabeleceu a igreja disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância.
e não de uma forma incompleta, mas tenham de forma plena, em plenitude. Se uma igreja não se estabelece como sinalizadora do reino de Deus, como alguém que está disposta a dar vida, essa igreja, de fato, está morta. E morto não participa do reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito de pessoas, para pessoas. É feito de gente para gente. É feito de relacionamentos. É feito de amigos. O reino de Deus é um reino de amigos. E ninguém tem amigos mortos. Ninguém tem amigos... A gente lembra dos nossos amigos que morreram, mas de fato eles fazem parte de uma lista de amigos que já não interferem na nossa realidade de amizade. Não interfere mais. Eles não podem sequer decepcionar, mas também não podem nos alegrar mais como amigos. Então a gente precisa entender que nós precisamos ter uma vida que está em oposição a essa vida de ter alguma coisa, para uma vida de ser alguém no reino, de ser alguém que está inserido nesse reino. E para finalizar, hoje nós continuaremos falando sobre o reino de Deus nas próximas semanas. Dessa forma, ou se Deus nos abençoar e os cientistas estão dedicados a descobrirem uma vacina num tempo menor, mas nós vamos continuar falando sobre o reino de Deus. Eu quero pensar com vocês sobre uma coisa fundamental, um princípio fundamental da ética do reino de Deus, que é o amor. E aí, para consolidar isso, eu queria que vocês abrissem o Evangelho de Mateus, no capítulo 22, lá a partir do verso 34, que nós vamos entender o que é essa ética do amor na dimensão do reino de Deus. De novo, os fariseus falando com Jesus, lidando ali com Jesus, estando perto de Jesus. O texto diz assim: os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Um deles, doutor da lei, interrogou para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois dependem toda a lei e os profetas. Então essa é a ética do reino de Deus. A ética do reino de Deus é fundamentada no amor. E não é um amor de mão única. Engana-se você que o reino de Deus é estabelecido numa ética do amor de Deus pela humanidade. É sim, também é assim. Mas é uma ética estabelecida no amor do homem pelo homem. E é interessante que Jesus está falando para pessoas que conhecem da lei, e ele diz assim para essas pessoas, que desses dois mandamentos, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, desses dois mandamentos dependem, ou seja, não existe se não fossem esses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas. Jesus está falando, é como se Jesus chegasse para um cara formado em direito, que fosse o máximo conhecedor, eu não sei como é que se chama isso, eu não conheço essa área, o máximo conhecedor de todas as leis existentes, e dissesse: olha, você que conhece toda essa lei, eu quero dizer uma coisa para você. Tudo isso que você conhece depende de duas coisas. Depende de amar a Deus sobre todas as coisas e depende de você amar o próximo como você se ama. Essa é a ética do reino de Deus. É uma ética de amor, é uma ética de inclusão, é uma ética que olha para o próximo e diz assim: eu quero que esse homem, eu quero que essa mulher tenha as mesmas coisas que eu tenho, porque eu amo essa pessoa como eu me amo. Eu duvido que você olhe
para uma pessoa, para o teu próximo, e diga assim para essa pessoa: eu me amo tanto, eu gosto tanto de mim, que eu quero que essa pessoa sofra. Porque se você se ama tanto, o que você faz é procurar viver uma vida onde o sofrimento seja ao menos aliviado. Onde você faça coisas, estabeleça coisas para que a sua vida não seja uma vida de total sofrimento. Já que Jesus disse que nesse mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos ter bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Mas nós precisamos entender que a ética fundamental do reino de Deus é o amor. Talvez você estivesse pensando que a ética fundamental do reino de Deus fosse aceitar a Jesus como Salvador. Que a ética fundamental do reino de Deus fosse dar para as pessoas algumas coisas. Eu dei esmola, eu contribuí com uma cesta básica. Mas a ética do reino de Deus é isso também, mas é além disso. É você amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como você se ama. E aí eu quero falar da cesta básica, que é uma realidade da Terceira Igreja Batista em Anchieta. A cesta básica não nos faz daqueles que amam o próximo como nós nos amamos. Não nos faz. Ela resolve um problema. Ela resolve um caos momentâneo. Mas o que vai fazer eu refletir essa ética do reino de Deus de amar o próximo como a mim mesmo, não é eu dar uma bolsa cheia de víveres para essa pessoa. É eu dizer para ela: eu tenho a minha mesa, não tem muita coisa aqui não, mas quer sentar comigo à mesa? Quer participar comigo dessa mesa que eu participo? Quer ter comunhão comigo? Porque essa ideia de sentar à mesa é uma ideia de comunhão. Você não chama para sua mesa quem você não tem comunhão. Mas se você quer viver a ética do reino de Deus, você precisa viver uma ética desta comunhão, desse amor, que vai além de você falar: toma, tá aqui, ó, você tem arroz e feijão, e macarrão, e óleo e farinha, para você comer durante um mês. Mas come lá, porque eu vou comer aqui com a minha família na minha casa. A ética do reino de Deus, ela vai além disso, porque ela diz para mim e diz para você: dê a cesta básica sim, não deixe de dar, continue dando. Mas quando for possível, mostre para essa pessoa que a sua mesa está franqueada a ela. Mostre para essa pessoa que a tua realidade de vida, que aquilo que você ama muito, que aquilo que você gosta muito, pode ser compartilhada com ela. Que as suas benesses, que os seus cuidados não vão dentro de uma cestinha que você entrega, mas que esse cuidado faz dessa pessoa alguém que você traz para uma convivência contigo. Porque é assim que Jesus faz quando ele vive com aquelas pessoas que têm o reino de Deus com elas. Ele chama para comer junto. E ele é criticado por isso. Ele é chamado de beberrão porque ele para comer com um publicano, com alguém que estava roubando o próprio povo. E a resposta que ele dá, por ele estar comungando, tendo comunhão com essas pessoas, entre aspas, vou colocar entre aspas, porque na perspectiva de Deus todos nós somos errados, mas na perspectiva humana aquele homem estava errado porque ele cobrava impostos. E aí Jesus vai comer com ele vai cear, vai participar de uma comida com ele, e quando ele é criticado, ele diz assim: mas espera aí, ele está errado? É isso mesmo que vocês estão dizendo? Ele está errado? Vocês estão querendo dizer uma coisa que eu já sabia, e eu vim aqui exatamente por isso, porque ele é um cara errado, porque ele é um cara que vacilou, ele é um vacilão, e eu vim aqui comer com ele, porque eu quero mostrar para ele que mesmo ele tendo errado, eu estou aqui para ter comunhão com ele, para sentar à mesa com ele. E para finalizar, eu quero pensar com vocês, e nós vamos falar isso nas outras semanas, sobre características que nos fazem cidadãos desse reino de Deus. E eu convido vocês a começar a olhar para o Sermão do Monte, para que está escrito lá na sua Bíblia, identificado como Sermão do Monte, para nós termos uma ideia, para nós termos uma discussão, uma reflexão do que é ser cidadão do reino. Será que ser cidadão do reino é só fazer parte de uma religião? Será que ser cidadão do reino é só fazer parte de uma igreja?
Será que ser cidadão do reino é só dizer, ó, eu no dia tal, do mês tal, do ano tal, eu levantei a mão para Jesus? Será que isso é, de fato, fazer parte do reino de Deus? E eu finalizo aqui convidando você a olhar para esse reino que não está lá, que não é atemporal, que é deste tempo, que não é do futuro, que é deste momento, a olhar para esse reino que não está estabelecido no outro, mas está estabelecido em nós, e pensar que nós precisamos ter ações para esse tempo, porque o reino de Deus já está estabelecido. Queria agradecer você que participou até aqui, e já deixar o convite para participar também do nosso culto à noite. Vai ser online também nessa mesma página. Participe do culto conosco, divulgue o culto que vai ser ministrado, e depois compartilhe essa lição com as pessoas que você acha interessante compartilhar. Mas perceba que diante de todas as coisas que estão acontecendo, o reino de Deus já foi estabelecido em nós. Eu queria orar por você. Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor não vai estabelecer o reino de Deus. O Senhor não vai, num tempo futuro, estabelecer o reino de Deus. Mas eu queria te agradecer porque o reino de Deus já foi estabelecido. E não foi estabelecido para uma religião, não foi estabelecido para uma realidade, mas foi estabelecido para a realidade humana. O reino de Deus está estabelecido entre nós, entre os homens, entre as mulheres que estão vivenciando essa realidade humana. Eu quero te agradecer pela possibilidade que o Senhor nos dá de sermos participantes desse reino e nos ensina a como nos comportar como participantes desse reino. Nós oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Tenha uma boa tarde e fiquem com Deus.